a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vai lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntaram: não é este que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele, outros: não, mas se parece com ele. Desculpa. O homem dizia: sou eu. Então lhes perguntaram: como foram abertos os teus olhos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei. Só até aqui, irmãos. Ah, o microfone dá. Obrigado. Esse microfone aqui é blindadeira de... Ok, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra é eterna. A Tua palavra, Senhor, é perfeita. Ela, Senhor, penetra o mais profundo do nosso coração, da nossa alma, Senhor. Tratando, cuidando, Senhor, revelando, Senhor, a nossa natureza e trazendo e mostrando, Senhor, a Tua graça. Ó Deus, abre o nosso coração, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento para entendermos as lições que esse texto nos ensina, Senhor. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O capítulo 8, que é o capítulo anterior do Evangelho de João, ele narra o encontro de Jesus com uma mulher acusada de adultério e o desejo de seus acusadores o acusá-lo de desobediência ou à lei de Moisés ou à lei romana. O que é que está acontecendo aqui? Jesus está no templo, está lá ensinando. Então chega alguns fariseus, que eram homens da lei, trazendo uma mulher pega em flagrante adultério. E diz: mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei de Moisés manda apedrejá-la. O Senhor o que diz? Olha só. Aparentemente, para quem lê o texto, né, e não entende o contexto do que está acontecendo, vai dizer: não, se a lei manda apedrejar, apedreja, porque ela tem adultério. Mas, para quem conhece a lei mais profundamente, tem que perceber que perguntar: cadê o homem que estava com ela? Porque a lei manda apedrejar os dois, não só ela. Mas o fato não é esse que está acontecendo aqui. O fato que está acontecendo aqui é o seguinte: eles querem pegar Jesus, né, para condená-lo à morte. O que é que está acontecendo aqui com essa pergunta dos fariseus? Primeira, se Jesus manda apedrejar a mulher, Jesus quebrava a lei romana. Por quê, irmãos? Israel era escrava de Roma. E só quem podia condenar alguém à morte eram os romanos. Quem condenou Jesus à morte? Foi o Sinédrio? Não. Foi a lei romana. Foi quem que condenou Jesus à morte? Né? Que lavou as mãos ali e mandou crucificar? Foi Roma, irmãos. Foi Roma. Não foi o Sinédrio. Então, veja só, se Jesus manda, ele quebrava a lei romana e ele ia ser julgado e ia ser morto. Segundo, se livrasse a mulher do apedrejamento, seria condenado pelo Sinédrio, quebraria a lei de Moisés. Então veja que é uma situação para Cristo difícil de responder. Mas olha só como é que Jesus responde. Que coisa linda aqui, que coisa assim extraordinária. Nesse texto, Jesus confronta seus acusadores com a seguinte pergunta: quem estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Irmãos, o que acontece? Acontece que um por um vai indo embora, dos mais jovens aos mais velhos. E só fica a mulher e Jesus. E o que acontece? O que é que ele disse para ela? Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Irmãos, isso é de uma graça, isso é de uma bondade, de uma compaixão, de uma misericórdia extraordinária. Por quê? Porque só essa mulher foi alcançada pela luz de Cristo. Ele disse: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Por quê?
Porque ele também diz no capítulo 8, no verso 12, que eu sou a luz do mundo. Eu vim para esse mundo em trevas, para trazer o conhecimento de Deus. No contexto aqui, é o conhecimento da graça e da misericórdia de Deus quando um pecador, humilhado, se arrepende e corre para os seus pés. Isso aqui é lindo demais, irmãos. Então, a relação do capítulo 8 com o 9 é a manifestação da luz de Cristo em outro contexto, em outra realidade, diante de um cego. Mas é a mesma coisa, o mesmo fato. Porém, o nosso tema hoje vai ser as manifestações das obras de Deus, como diz aqui no verso 3 aqui. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isto aconteceu para que nele se manifeste as obras de Deus. Então nós vamos tratar hoje desse tema aqui, as obras de Deus, né? Vejamos como essas obras se manifestam claramente em João 9, de 1 a 12. Primeira coisa aqui, da manifestação das obras de Deus, são os propósitos de Deus na vida do cego. Então Deus vai se revelar propositadamente numa situação como essa. Como a questão aqui do cego. Então, o capítulo 9 inicia com o encontro de Jesus com um cego de nascença. E com a sua afirmação. Isso que acontece nele é para que nele se manifestem as obras de Deus. Nesse contexto, Jesus afirma pela segunda vez que é a luz do mundo. Veja aí no verso 9 e 5. A primeira foi em João 8,12. Cristo está dizendo o seguinte: tenho manifestado as obras de Deus no mundo caído, escravizado pelo pecado. Toda a humanidade está nessa situação, trevas, escuridão, com relação a Deus. Nenhuma comunicação, nenhuma comunhão. E cada um vive conforme o seu desejo de vida, conforme os seus pecados. E ele diz: eu sou a única manifestação das obras de Deus que traz luz ao mundo, que traz vida ao mundo. Em João 8,12, a cegueira foi revelada do povo no templo. Isto é, os frequentadores do templo cultuavam a Deus sob o manto da cegueira espiritual. Ora, quem frequentava o templo? As pessoas que iam cultuar a Deus. Por meio de quê? Por meio da lei. Mas o que foi que os fariseus fizeram? Torceram tanto a lei que Deus ficou de fora da lei. Então, eles eram cegos espiritualmente. O fato com a mulher adúltera revela também esta verdade. Ele disse assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Só a mulher samaritana foi alcançada pela luz da vida, irmãos. E olha que o público lá era grande. Em João 9, Jesus vai ao encontro de um homem cego de nascença. Então vamos pensar o que é ser cego de nascença no contexto social de Jerusalém daquela época. Ora, leproso, cego, aleijado, não vivia em sociedade, vivia à parte, fora da cidade. Porque as pessoas não aceitavam isso. São malditas. Esse era o conceito. E ainda hoje é assim, irmãos. Ainda hoje é assim. Né? O que é que a sociedade faz com os mendigos? Põe de fora, à margem. Eles não conseguem entrar para comungar na sociedade, porque são rejeitados. Da mesma forma, esse homem cego, além de cego, é mendigo. Além disso, pede esmola. Então, quem quer ter contato com um homem desse? De sã consciência? Ninguém, nem os religiosos querem isso. Mas Jesus vai ao encontro desse homem. Esse homem vivia em profundas trevas desde o seu nascimento. E ele diz também, no mesmo contexto de João 9, verso 3, eu sou a luz do mundo. Então, tanto em João 8,12, como aqui no capítulo, no versículo 5, Jesus traz a manifestação do conhecimento de Deus, através da sua luz. Luz no contexto bíblico, irmão, é conhecimento.
Ele está ampliando, ele está sendo revelado, está sendo exposto ao povo. Mas aqui é um porém muito interessante aqui no texto. Ao verem o cego de nascença, os discípulos de Jesus questionaram quem pecou, ele ou seus pais. Essa questão aqui, irmãos, para o nosso contexto é muito interessante. Porque muita gente acredita na maldição hereditária. Aquela história, pau que nasce torto, morre torto, né? Já viu esse ditado popular? Lá na minha terra tem muito isso. Mas isso é uma falácia, isso não é a verdade. Mas muita gente crê nisso, em maldições hereditárias. Fulano é assim porque o pai fez isso, assim, assim, assado, e vai o bisavô, o tataravô, e vai buscando na família alguma coisa que justifique a realidade hoje de fulano. Então, o que é que os discípulos pensavam? A mesma coisa. Então, não é uma coisa de hoje, essa questão de pensar em maldição hereditária, isso vem desde aquela época. Os costumes, a feitiçaria, as outras religiões traziam tudo isso. A própria influência do Egito ali na região. Das outras religiões. E Cristo faz, olha, nem ele pecou, nem os pais deles pecaram. Então, Cristo quebra essa visão, esse conceito, essa ideia. Isso não existe. Biblicamente falando, não existe maldição hereditária. A maldição é sobre cada um, por causa do seu pecado. O pecado tem consequências. E você toma sobre si a maldição do seu pecado. Mas eu não posso. Minha filha não pode pagar pelo meu pecado. Isso não é justo. Isso não é bíblico, principalmente. E fundamentalmente bíblico não é. Ela é responsável pela vida dela. Assim como o cego é responsável pela vida dele. É isso que Cristo está dizendo aqui. Olha, nem ele pecou, nem os pais. Isso que ele tem aqui é para que se manifeste a glória de Deus. Complicado isso, né? Para muitas pessoas. Ué, como é que pode ser? Como é que Deus pode manifestar a sua glória em alguém que nasceu com problemas congênitos físicos? Irmãos, o fato é que é assim mesmo. A gente precisa ampliar mais a visão e entender a grandiosidade e o governo de Deus, irmãos. Essa é a questão. Não é? Essa é a questão. Não é? Então vejamos alguns pontos teológicos, não é, a respeito dessa resposta de Cristo. Nem ele pecou, nem os pais dele. Primeiro, não há pecado hereditário. Não crie isso, não acredite nisso. Segundo, todos nascem em pecado. Não tem como. Todo mundo é pecador, irmãos. Ninguém escapa disso, porque a natureza humana é a mesma. A natureza humana é a mesma, seja aqui no Japão, na China, seja lá onde for. O homem é o mesmo, a sua natureza humana é a mesma. Caída, em pecado. Terceiro, cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Pela sua própria vida. E quarto, isso aqui que é bacana, dentro desse contexto assim tão caótico. Deus manifesta a sua salvação por meio de Cristo, por meio do seu enviado. Então, irmãos, está quebrado, está, mas tem como ser restaurado, por mais esmiuçado que esteja a peça quebrada. Deus consegue juntar e encaixar as peças e fazer um novo vaso, fazer uma nova pessoa, uma nova criatura. Esse homem era cego, ele estava quebrado, ele estava aquém da sociedade. E Cristo vai o quê? Vai entrar na vida dele e vai transformar esse homem. Agora a pergunta é, ele merece isso? Quais são os méritos que esse homem tem de receber em si a intervenção de Deus? Quais foram os atos de bondade dele? O texto não fala, porque não tem. Era um homem bom de coração? O texto também não fala, porque também ele não tinha um coração bom. Porque ele é pecador, irmãos. Então não há mérito nesse homem para receber uma graça dessa. De quem é o mérito? Do próprio Cristo, do próprio Deus, que teve compaixão e misericórdia e salvou esse homem. Da mesma forma, do mesmo princípio, se aplica à nossa vida. Não há mérito em mim e em você para recebermos a graça de Deus, a sua salvação, a sua bênção. Não há, irmãos. Porque somos pecadores. É Ele que age a nosso favor. Voltando aqui para o texto. Contudo, no caso desse cego, Jesus deixa muito claro que a situação dele não é por causa do pecado dos pais, nem pelo juízo de Deus por algum pecado específico que ele havia cometido.
Está muito claro isso aqui no texto. Afinal, ele era pecador como todos os homens normais, assim como seus discípulos e assim como Davi. Olha o que Davi fala aqui no Salmo 51:5. Olha que coisa linda isso aqui. O rei Davi, ungido do Senhor, diz assim, Davi falando isso aqui para Deus: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O que é que ele está fazendo aqui, irmão? Ele está revelando a sua natureza. Pecadora. Pecador, irmãos. Assim somos eu e você, e nós precisamos, irmãos, da luz de Deus em nosso coração. Os dias são maus, são péssimos, os dias são caóticos. Clame a Deus por isso. Não se deixe enganar pelas suas próprias convicções, pela sua própria filosofia de vida. Isso é furado, irmãos. Isso não leva à vida eterna. Não leva à vida eterna. Não pense que a vida se resume a isso aqui, a esse momento ou à sua existência. Não. A vida, ela é eterna. A vida é eterna. E há dois caminhos. O caminho com Deus, com Cristo, para a eternidade, com Ele, e o caminho para o inferno sem Ele. E o momento da decisão é esse aqui e agora, não há outro. Não fique esperando que no final Deus vai resolver. Não vai, não. Porque o momento aqui é esse. Através de você ouvir o Evangelho e se submeter a ele. O fato é, irmãos, quando nós vemos esse texto aqui, sobre essa questão desse homem, se os pais pecaram ou se ele pecou, o fato é, ao invés de ficar procurando um motivo para encontrar uma justificativa espiritual para a cegueira desse homem, a pergunta que deve se fazer ao texto é: qual é o propósito de Deus nesse contexto? O que é que Deus está fazendo nesse contexto aqui? Qual é o seu propósito? Qual é a sua finalidade? Qual é a razão disso? É justamente isso que Jesus está fazendo com seus discípulos, os espectadores locais e com todos aqueles que leem o Evangelho. Cristo está trazendo a expectativa correta da vida para interpretar a própria vida, através dos olhos da lente de Deus. A mensagem central de Deus no Evangelho de João é a seguinte: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então a pergunta é, agora vamos responder a pergunta: qual é o propósito de Deus, né, na vida desse cego? É que ele e aqueles que vão ver o sinal creiam em Jesus Cristo, que ele é o Filho de Deus, e crendo nele tenham vida eterna. Esse é o propósito. Essa é a manifestação da obra de Deus. A vida eterna que está sendo trazida para o seu Filho, para aqueles que creem nele. Então, sendo assim, o propósito de Deus, em João 9, de 1 a 12, é manifestar suas obras por meio de Jesus Cristo. E qual é a obra de Cristo? O Evangelho da salvação de Deus. Então, ao invés de focar no cego e no milagre, perguntamos ao texto: quais são as obras de Deus que estão sendo manifestadas por Cristo nesse texto aqui? Interessante, né? Vamos seguir um pouquinho mais. Barclay comenta, esse aqui é um comentarista, né, do Evangelho de João. No Antigo Testamento, olha que coisa linda isso aqui. Agora vamos entender aqui qual é o propósito de Deus aqui a partir desse comentário aqui. No Antigo Testamento é afirmado que somente Deus tem poder para dar visão aos cegos. Isso era claro. Vou ler alguns textos aqui. Em Êxodo 4:11, diz assim: o Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, Senhor? Então, irmãos, quem criou o homem, o mudo, o surdo, o que vê e o cego foi Deus. Esse aqui é o ponto. No Salmo 146:8, ainda no Velho Testamento, o salmista diz o seguinte: o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Então,
Quem tem poder para abrir os olhos do cego é aquele que criou o cego. Deus. Então, quando Jesus abre os olhos do cego, o que é que ele está dizendo para os seus discípulos, para as pessoas que estão vendo um milagre ali? Que eu sou Deus. Que Deus? O Deus da salvação. O Deus que traz a luz, que traz o conhecimento de Deus. É interessante também no Velho Testamento que os profetas revelaram as obras do Messias. Isaías 29, 18 diz o seguinte: naquele dia, aqui é o cumprimento de Isaías, João 9, é o cumprimento de Isaías 29, 18. Diz o seguinte, Isaías 29, 18. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, entenderão as escrituras, os cegos, livres da escuridão e das trevas, verão. Está falando de quem aqui? Do Messias, que vai abrir o ouvido dos surdos para que entendam o Evangelho e vai abrir os olhos dos cegos para que vejam a Deus. Continua, Isaías 35, 5. Isso aqui é outra profecia. Diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Mas quem fará isso? O Messias enviado por Deus, Jesus Cristo. Isaías 42, 7 diz assim: para abrir os olhos dos cegos e para tirar da prisão os cativos e dos cárceres. Além de abrir a visão, tira da escravidão do pecado. Mas interessante que em Lucas 44, 18, em parceria com Isaías 61 e 2, diz o seguinte, isso aqui é Cristo falando, em Lucas: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos do pecado e a restaurar da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Irmãos, se só Deus abriu os olhos do cego no Velho Testamento, Cristo é Deus. Porque está abrindo os olhos de um cego no Novo Testamento. Ele está dizendo: olha, eu sou o Deus da salvação, que liberto, que abençoo, que quebra o poder do pecado na vida de vocês, que restaura a vida de vocês e que abre os olhos de vocês para que vocês entendam e vejam a Deus. Então, o propósito de Deus nesse contexto é a manifestação da revelação das suas obras em seu Filho Jesus Cristo, como Messias, Salvador, enviado ao mundo. Esta manifestação tem sido revelada desde o Antigo Testamento. Os discípulos estão testemunhando vividamente o cumprimento profético aqui no contexto de João 9, de 1 a 12. O homem cego é um instrumento de Deus para a manifestação da sua gloriosa salvação por meio do seu Filho Jesus Cristo, a luz do mundo. Este é o foco da narrativa. Não o cego em si, não o milagre em si. Porque o sinal, irmãos, é maior do que o próprio sinal. Cristo é o sinal. Como luz para esse mundo em trevas, para mim e para a sua vida. Segundo ponto que esse texto aqui nos ensina, são as obras manifestadas por Deus, versos 5 a 7. Né? Obras é o conjunto de ações de alguém. São as obras de alguém. No contexto bíblico se refere ao conjunto das ações de Deus em Cristo, das suas obras. Deus agindo no mundo por meio do seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 12, 2, após expor a doutrina de Deus, ele motiva os cristãos de Roma a descobrirem o valor da vontade de Deus e provarem que a obra da obediência é boa, agradável e perfeita. Olha que coisa linda aqui. O apóstolo João, no capítulo 9, de 1 a 12, de modo gracioso e impactante, narra as ações de Deus, revelando em Cristo o conjunto da sua obra, que é boa, que é perfeita e que é agradável.
Qual é o propósito de Deus, irmãos? Que nós experimentemos a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Por meio de quem? Por meio de Cristo. Da nossa submissão, da nossa entrega a Ele. É interessante observar na narrativa, no verso 3, que as palavras manifestar e obra estão no plural. Não está no singular. Isso significa que as ações de Deus são manifestadas em suas intervenções na história humana. Deus intervém na história humana, irmãos. Não tem como. Não tem como. Você não pensar de outra forma. O Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus. Deus intervindo no universo, sustentando todas as coisas. A gente não sabe a idade do universo. A gente não tem ideia disso. Ninguém tem ideia disso. É tudo especulação. Mas o fato é, quem mantém tudo isso no equilíbrio? Você acha que é a lei da gravidade? Irmãos, tem algo maior por trás. Não tem como. Quem mantém o Sol com seu teor de calor exatamente para aquecer a Terra? Sem mais nem menos. Quem mantém a rotatividade dos planetas no sistema solar? Nesse espaço imenso aí. Que ninguém sabe nem como é que eles se sustentam aí. Nem sobe, nem desce, nem vai para um lado, nem para outro. Isso é obra do homem? É obra de uma explosão cósmica que botou tudo em ordem? É loucura pensar sobre isso. Deus está no movimento de todas as coisas. E Ele intervém na história humana. Porque Ele sabe da necessidade do homem ser liberto do seu pecado, irmãos. Deus está mais interessado na minha vida do que eu mesmo, muitas vezes. Porque Ele é o Criador de todas as coisas, irmãos. Ele é o Criador, Ele é quem cria todas as coisas. Você pediu para nascer? Duvido. Você escolheu? Disse, pai, mãe, eu quero nascer. Foi assim que aconteceu? Não é assim, irmãos. Isso é um milagre. Isso é um milagre. E quem está intervindo ali para nascer é aquele que realmente que deve nascer? Deus. Cristo ali, esse que vai nascer. É sua escolha. Isso é graça para mim e para você. Mas com que propósito? Que nós cresçamos para conhecer o Senhor e nos submeter a Ele. Então, devemos entender o contexto, não é, de Deus se manifestando em suas intervenções na história humana. A partir desse texto. Primeira coisa com esse texto aqui, o centro da narrativa não é o cego, mas é Cristo. Não é o sinal, mas é Deus se manifestando em Cristo. E a maior manifestação de Deus aqui, nesse texto aqui, é a sua obra-prima, enviando Jesus Cristo ao mundo. Isso é perfeito, irmãos. Isso é claro demais. É interessante que o verbo manifestar no original, né, no grego, né, o Novo Testamento foi escrito em grego, o Velho em aramaico e hebraico. Nós estamos aqui no Novo, né, então a fonte aqui primária é o grego. Né, o verbo original no grego significa, o verbo manifestar no grego, né, significa ser descoberto, ser exposto, ser revelado. Então, a manifestação das obras de Deus, o que é que está acontecendo aqui? Deus está sendo descoberto, está sendo exposto e revelado para as pessoas. Deus está se auto-revelando em Cristo. Esse é o ponto aqui, irmãos. Esse é o ponto aqui. Então, é interessante que esse verbo aqui, na narrativa, está na voz passiva. Isso é que é interessante. O que é? Significa que Cristo sofre a ação verbal. Isso é Cristo que está, por meio da sua vida, manifestando, descobrindo e expondo a Deus. Irmãos, isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Com que propósito Deus está fazendo isso aqui? Irmãos, Deus quer uma comunhão. Deus quer comunhão. Ele quer interação.
o que vai acontecer no desfecho dessa narrativa aqui é interessantíssimo. Interessantíssimo. Sendo assim, irmãos, a obra primária da manifestação de Deus dentro do cego é a exposição pessoal do Messias e a sua missão de revelar a pessoa de Deus. Então, o que é que nós podemos deduzir? Nós não podemos reduzir as obras de Deus a simplesmente a cura do cego. Isso seria excluir da narrativa toda a obra da criação, da queda, da redenção e da consumação, proclamada pelos profetas do Antigo Testamento e agora manifestada em Cristo Jesus. Cristo traz em si a manifestação das obras de Deus, da criação, da queda, redenção e consumação. Está tudo aqui. Quando Jesus diz, isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus, estava apontando para toda a obra redentiva de Deus, nele, em Cristo, que ele estava trazendo para o cego e para as pessoas que crerem nele. Como é que a gente pode provar isso aqui, irmãos? Que Cristo estava revelando a obra da redenção de Deus na vida desse cego. De que modo o texto vai mostrar isso aqui? Vá lá para o verso 38, na sua Bíblia. Veja aqui a confissão do cego, do ex-cego, né? daquele que vê agora. Então ele afirmou, eu creio, Senhor, e o adorou. Olha só, irmãos. Olha só o que aconteceu aqui. Isso aqui está a obra de quê? Da redenção de Cristo na vida desse homem. Então, ele disse, ele afirmou, ele professou a sua fé, ele confessou a sua fé. Eu creio, Senhor, e o adorou. Nós temos aqui, irmãos, pelo menos 3 atitudes desse homem aqui. A primeira é que ele creu. A segunda, ele chama de Senhor. Isso quer dizer o quê? Ele se submete à vontade de Cristo. Ele é o meu Senhor. Eu não sou mais Senhor da minha vida, eu não mando mais na minha vida. Quem manda agora é o Senhor. O Senhor é o Senhor, eu estou submetido ao Senhor. Submissão total ali a Deus. E a terceira atitude aqui, irmãos, ele o adorou. Adoração, entrega e gratidão a Deus. Agora, observe no texto, né, para onde Jesus encaminha o cego. Olha só. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra e fez lodo. Aqui, no original, aqui, não é, ele fez lama. Né? Aqui não é lodo, não é lama. Né? Ele fez lama com a saliva, né? E untou, passou nos olhos do cego. E disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Olha a simbologia disso aqui, irmãos. Qual o significado do tanque de Siloé? Siloé significa enviado. Vá se lavar no enviado. No contexto do texto, quem foi enviado para estar com esse cego? O próprio Cristo. O próprio Cristo, irmãos. É interessante observar, não é, que em Jerusalém havia vários tanques para a lavagem, né, do povo. Mas os evangelhos, eles trazem dois tanques. O primeiro é o tanque de Betesda, também está em João. E o que significa Betesda? Significa casa de misericórdia. E no tanque de Betesda, Jesus curou um paralítico, que há 40 anos não conseguia andar. E o segundo tanque é o tanque de Siloé, que significa enviado. Então, o cego foi, logicamente, levado por alguém até lá, e lá ele lavou-se e voltou vendo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Eu sou o enviado de Deus que trago a luz do mundo, para o mundo. É no nome do tanque de Siloé, onde Deus revela a sua maior e mais perfeita obra, apontando para o seu enviado, Jesus Cristo. Aquele que vem até nós, cheio de graça
e cheio de verdade. Vejamos, irmãos, algumas manifestações das obras de Deus no Evangelho de João. Primeira manifestação, Deus habitando entre os homens. João capítulo 1, verso 14. Segunda, habitando entre os pecadores, cheio de glória, graça e verdade. Não veio para julgar ninguém, não veio para condenar ninguém, mas veio cheio de glória, graça e verdade para trazer consolo e religar o homem a Deus, por meio do seu sacrifício. Terceira, ele habitou no meio de pecadores cheio de compaixão e misericórdia, está aqui dentro do cego, diante do homem lá do tanque de Betesda. Quarto, habitou entre os pecadores manifestando a luz do conhecimento de Deus. Trouxe a revelação de Deus para os seus, irmãos. Para mim e para você, pelas Escrituras. Quinto, ele caminha. Mas caminha para onde? Caminha para a cruz. Está no comecinho aqui do capítulo 9. Enquanto Jesus caminhava, enquanto seguia para a cruz, ele fazia a obra de Deus, ele manifestava Deus entre o povo. E a sua maior obra, quando caminhou entre os homens, foi a sua crucificação, irmãos. Trazendo salvação de Deus para os pecadores em seu sangue. Um sacrifício substitutivo, que Cristo levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados e pagou o preço da nossa morte eterna. Pense assim. O sacrifício de Cristo, ele é substitutivo, era eu para estar ali. Mas não, ele toma o meu lugar, ele morre para me dar vida. Ele é condenado para me salvar. Ele é açoitado para me libertar. Ele sofre a ira de Deus sobre si para me trazer a paz com Deus, a comunhão com Ele. Essa é a sua obra. E o cego entendeu isso aqui profundamente, irmãos. Ele creu, chamou de Senhor e o adorou. O verso 38 da narrativa traduz o efeito da manifestação das obras de Deus no coração dos pecadores desse cego. Ele disse, eu creio, Senhor, e o adorou. 3 atitudes claras de um coração quebrantado, que entendeu, qual recebeu a luz de Deus, ele iluminou o seu coração. Ele acreditou em Cristo. Ele submeteu a sua vida a Ele e chamou de Senhor. E depois o adorou. Seu coração foi tomado pela graciosa verdade de Deus, irmãos. O centro dessa passagem não é, irmãos, o cego. É a graça, é o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, socorrendo os miseráveis, os que estão fora da sociedade e também os que estão dentro da sociedade. No livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, 3, Deus se encontra com um alto homem do governo romano. No capítulo 4, ele se encontra com uma mulher samaritana, uma mulher que tinha uma vida muito, muito complicada, né? E agora se encontra com um cego, trazendo a sua graça, né? A verdade é, irmãos, se nós nos apegarmos ao milagre em si, sem observar a confissão de fé do homem, não vamos entender as manifestações das obras de Deus por meio de Cristo Jesus na história, na sua intervenção na história, ou na sua vida e na minha vida. Irmãos, concluindo aqui a nossa exposição, pense nisso. Não basta ser curado de uma enfermidade. É necessário ter o coração iluminado pela manifestação da luz de Deus, que é Cristo, em nosso coração. E confessarmos, eu creio, Senhor, e o adorar. E o adorar, irmãos. Algumas aplicações práticas para a nossa vida pessoal. A primeira, claríssima aqui. Deus tem se revelado plenamente, graciosamente em sua palavra. Irmãos, leiam a Bíblia. Está difícil, começa a ler a partir do Evangelho de João.
Mas não deixe de ler, não. Peça a Deus, Senhor, me ilumina aqui. Me dá a graça de entender, abre meus olhos, porque eu necessito da tua salvação. Eu não posso ficar escravo do pecado, o pecado não pode ficar me dominando a minha vida toda e me condenar à morte e à morte eterna. Segunda aplicação. Irmãos, Cristo é a luz do conhecimento de Deus revelada à sua igreja. Somente Ele, só e somente se a Cristo, nada mais. Não coloque coisas, pessoas, objetos, imagens no lugar. Não faça isso, porque isso vai ofuscar, isso vai tumultuar a luz de Deus. Você não vai conseguir ver Cristo por meio de outras coisas, porque só Ele traz esse conhecimento. Não adianta. Não são as boas obras que vão lhe salvar, irmãos. Não se fie nisso. Boas obras não salvam ninguém. Não salvam ninguém. O que me salva é Cristo. Ele que me justifica diante de Deus. Terceira aqui aplicação, irmãos. O conhecimento de Deus deve produzir em nosso coração, né, a fé, o crer e o adorar. Deve produzir isso no nosso coração. Eu não sei, mas irmãos, quando eu estudo uma passagem como essa e me debruço para meditar sobre um texto como esse, eu não deixo de ser impactado com a ação de Deus em favor do pecador. Não foi o Senhor que foi atrás dele, irmãos, foi correndo para trás dele. Senhor, me cura aqui, não, nada disso. Ele que veio ao encontro, sem qualquer merecimento. Ninguém faz ou ninguém consegue fazer algo para merecer algo de Deus. Ninguém faz isso, irmãos. Porque nós somos pecadores. E Deus só aceita o que eu faço para Ele por meio de Cristo. Aí sim, mas sem Cristo no coração, o que você faz não leva a nada, é perdido. Só há um Salvador, irmãos, e um que nos justifique diante de Deus, Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça e nos dê a graça de nos alegrarmos, né, com a graça e a misericórdia de Cristo sobre o nosso contexto, sobre a nossa história e sobre a nossa vida. Que Deus os abençoe e os fortaleça. Eu queria chamar aqui Marlene agora. Nós vamos receber Marlene hoje, né? Ela era para vir a domingo passado com a Nilva e o seu Luiz, né, que foram batizados. A Nilva professou a fé. E Marlene não pôde vir. Foi a Montes Claros, né? A visitar uns parentes lá, né, Marlene? Então, e está hoje aqui conosco, junto conosco, né, para ser recebida pela igreja, né? O conselho avaliou tanto o seu Luiz como a Nilva e também a Marlene. Marlene vem de um berço presbiteriano. Então, para nós é um grande prazer, né, uma grande alegria, né, receber Marlene como membro